Como se entende a Bíblia? Como a gente faz para entender a Bíblia corretamente, sem ser preciso de recorrer a homens para interpretá-la para a gente? Sem ser preciso ir lá na igreja pedir orientação ao pastor, para o pastor explicar o texto da Bíblia. Que o pior mal do mundo é desobedecer à lei de Deus. E também quando a pessoa desobedece e procura lá um homem para explicar, é certo que ele vai te explicar tudo errado. É o caso do primeiro mandamento, né? Um dos mandamentos que obriga as pessoas a negar a Bíblia. Quando você nega um mandamento, o primeiro mandamento obriga você a negar outros textos da Bíblia. Exemplo, quem desobedece o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é obrigado a negar centenas de outros textos por causa daquele texto, né? Quem nega o primeiro mandamento tem que negar o texto de 1 Coríntios 8,6. 1 Coríntios 8,6 diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Como que você vai entender o primeiro mandamento, desobedecer o primeiro mandamento e obedecer esse mandamento aí de 1 Coríntios 8,6? O primeiro mandamento diz para não ter outro Deus além do Deus, o Pai. Já o primeiro, e 1 Coríntios diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então há uma harmonia perfeita entre o primeiro mandamento e o texto de 1 Coríntios, que manda não ter outro Deus, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Veja a sintonia que tem o primeiro mandamento também com João 17,3. O primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Já João 17,3 diz a mesma coisa. João diz assim, Jesus disse assim, e a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O primeiro mandamento diz que não terá outro Deus diante de mim. E Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus. Conformidade perfeita entre o primeiro mandamento e João 17,3. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Lá em Marcos 12,29, Jesus disse, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro mandamento diz que é um só Deus, o mim é um só Deus. E Jesus já está confirmando cá em Marcos 12,29. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a gente estuda a Bíblia, comparando texto com textos, mas a gente entende a verdade perfeitamente, sem nenhuma sombra de dúvida. Aqui diz assim, no princípio, no primeiro mandamento, diz que Deus é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Lá em 1 Coríntios 11,3 diz, Deus é o cabeça de Cristo. Deus é o cabeça de Cristo. Quer dizer, é superior a Cristo. Ele é que manda. Ele é o superior. Ou seja, essa está acima de Cristo. E que seu Filho, que é seu Filho, Deus é o cabeça de Cristo. Ele é o primeiro, o único, soberano. Quando a Bíblia é estudada como Deus manda, pelo profeta Isaías, capítulo 28, Isaías 28:10 diz, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali.
Você pega lá o primeiro mandamento e vai comparando com aqueles outros textos. Aí você chega à conclusão que o primeiro mandamento mostra que temos que adorar um único Deus. Que Deus é único, não terás outros deuses diante de mim. Se a pessoa que é temente a Deus e quer entender a Bíblia, estude a Bíblia comparando texto com texto, como manda lá o profeta Isaías 28:10. Que essa é a forma que Deus ensinou para fazer, para não enrolar com a Bíblia. Porque se a pessoa pegar texto isolado, fora do contexto, um texto salteado, sem sentido, isolado, as pessoas fazem uma confusão e tentam confundir a cabeça dos outros. E consegue. Satanás usa a Bíblia como uma arma para destruir vida. Quem não estuda a Bíblia comparando verso com verso, texto com texto, nunca vão entender nada da Bíblia. Cada dia que estuda, mais confusão vão ter. Mais heresias vão aparecer. E as pessoas vão ficar cada dia mais perdidas. Por quê? Porque não estudou da forma que Deus mandou. A forma de estudar a Bíblia é comparando texto com texto, verso com verso, mandamento com mandamento. Procura lá a doutrina da Trindade. Olha lá onde tem Trindade dentro da Bíblia. Não tem um texto para se comparar com nada. Você não tem nem como entrar na Bíblia. Agora, quando a gente estuda da forma certa, né? Somente um texto da Bíblia ensina a entender o outro. Não é ninguém que vai interpretar. Um texto ensina a entender o outro.